Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciante. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Aquele atentado contra o Donald Trump no jantar da imprensa foi um choque absoluto, né? Mas olha só, se a gente cavar um pouquinho mais fundo, o buraco é bem mais embaixo. A gente não está falando só de um ataque a uma figura pública. O que esse evento fez foi expor de um jeito bizarro e assustador uma série de vulnerabilidades sistêmicas ali, bem no coração do governo. É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. Imagina o seguinte cenário: o que rola se o governo inteiro for atacado de uma só vez? Não estamos falando do risco de vida de um único homem. Estamos falando de uma falha sistêmica potencial gigante. Quando a gente pega quase todas as lideranças de uma nação e coloca no mesmo espaço físico, o risco deixa de ser pessoal e vira estrutural. É o tipo de coisa que desafia toda a lógica de continuidade de um Estado. E é crucial a gente entender como deixaram isso acontecer. Seção 1. Segurança e o atentado. Na hora do caos total, o contraste nos protocolos de evacuação é brutal. A prioridade máxima é claríssima. Figuras VIP, tipo o candidato a vice J.D. Vance e o próprio Trump, foram tirados dali voando pelos agentes. Mas a dura realidade da logística de segurança é que na hora do pânico, os recursos são super limitados. Familiares, como a esposa do secretário Kennedy, acabaram ficando para trás naquela confusão inicial, enquanto as autoridades tentavam desesperadamente voltar para buscar todo mundo. E um detalhe importante, mesmo com qualquer atraso na extração, o Trump mantém uma política super estrita de nunca criticar o serviço secreto em público, já que ele reconhece que esses caras literalmente colocam a vida em risco por ele. Mas aí a gente se pergunta, como que um evento deste porte estava tão vulnerável? A resposta está na burocracia. Rolou uma falha grave de classificação ali. Primeiro, o jantar foi organizado por uma associação de imprensa, e não pela Casa Branca. Por causa disso, o evento não recebeu aquele status de evento especial de segurança nacional. Na prática, isso significa que os protocolos de segurança de nível máximo nem foram ativados. Para ter uma ideia, o espaço aéreo continuou totalmente aberto. Isso é impensável para uma reunião presidencial padrão. Foi uma lacuna de coordenação gigantesca que deixou todo mundo exposto. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo, e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Seção 2. Risco na linha sucessória. A cadeia de comando lá nos Estados Unidos é super rígida e funciona num esquema bem específico. Passo 1, o vice-presidente. Passo 2, o líder da Câmara. Passo 3, o presidente pro tempore do Senado, que é basicamente o senador mais antigo da maioria. E o passo 4, o secretário de Estado. Num cenário de desastre, essa é a ordem exata de quem assume as rédeas do país. E o que dá mais calafrio nessa história toda do Hilton é que quase todos esses figurões estavam lá, na mesma sala, no mesmo segundo. Isso nos leva àquela ideia que parece coisa de filme, mas é real, o sobrevivente designado. É uma autoridade da linha de sucessão que é escolhida de propósito para ficar bem longe de grandes eventos. Tudo isso para garantir que o governo não entre em colapso se der uma tragédia. Mas olha que loucura, ninguém foi oficialmente designado para esse evento em específico. O que salvou a linha sucessória foi pura sorte. Um senador lá de Iowa, de 92 anos, acabou servindo de sobrevivente designado sem nem saber, simplesmente porque ele não foi ao hotel naquela noite. Pensa comigo, o ataque que aconteceu foi feito por um atirador amador agindo sozinho na porta e ele foi contido. Mas e se a gente colocar isso em perspectiva com um ataque coordenado? Imagina se, em vez de um cara isolado, fosse uma operação executada por comandos de elite da Guarda Revolucionária Iraniana ou células do Estado Islâmico usando coletes explosivos. Num cenário desses, o governo dos Estados Unidos inteiro poderia ter sido varrido do mapa em questão de minutos. É uma falha impensável, principalmente com o mundo tenso do jeito que tá. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Seção 3. Polarização e violência política. 25%! Pois é, pesquisas recentes mostram que 1/4 da população americana acha que usar a violência para alcançar o objetivo político é justificável. Isso é um termômetro assustador de instabilidade. Quando uma democracia começa a achar normal usar a violência para resolver briga interna, a gente entra num território muito, mas muito perigoso. Mas como a gente chega num número absurdo desses? Tem 4 passos bem claros na polarização. Passo 1, começa com aquelas discussões acaloradas. Passo 2, a coisa evolui para um impasse legislativo, o país trava e nada anda. Passo 3, aquelas narrativas midiáticas gigantes começam a se solidificar, criando divisões que parecem não ter conserto. E aí, o passo 4, grupos políticos pegam em armas e a violência física entra no jogo. É basicamente a anatomia de como uma simples divergência vira um conflito aberto. E tem um dado de 2025 que é de cair o queixo.
A violência política vindo da esquerda superou a da direita pela primeira vez em décadas. Isso deixa super claro que a vontade de partir para a força física está se espalhando por todo o espectro político, sem exceção. E detalhe, isso não é exclusividade lá dos americanos, não. A gente está vendo esse extremismo pipocar no mundo todo. Na Alemanha, por exemplo, os políticos do partido AfD estão atacando, mas também estão sendo alvo de violência. O clima está pesado em todo lugar. E adivinha o que joga gasolina nesse incêndio todo? As teorias da conspiração. E os dois extremos adoram usar isso. De um lado, a gente tem umas franjas radicais soltando absurdos, tipo dizer que o próprio Trump planejou o atentado contra ele mesmo. Do outro, tem um monte de teoria anti-Trump rolando solta com a mesma força. E o grande X da questão que as pesquisas mostram é o seguinte: acreditar nessas teorias está diretamente ligado a aceitar a violência. Quanto mais a galera mergulha nessas histórias sem pé nem cabeça, mais eles acham que a força bruta é o único jeito de resolver as coisas. Fica a reflexão. Se a gente normaliza essa violência toda dentro de casa e trata nossos próprios compatriotas como inimigos, como é que as democracias vão aguentar ameaças reais de fora? Um país rachado por dentro é o alvo perfeito para quem está de fora. Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!